Chegamos com mais uma edição do programa Entrevistas para poder te informar e te entreter sempre às terças-feiras, 21 horas, aqui pela Luau TV, canal 5 de Nova Friburgo. E como eu venho falando há algumas semanas, ou há um mês, o que for, o programa Entrevistas já tem o seu canal no YouTube. Você pode entrar no canal no YouTube, se inscrever, acionar o sininho para receber as notificações e também assistir às edições anteriores do programa. Hoje eu estou recebendo Adriano Freitas, que é neuroaprendizagem, que veio falar sobre o mistério da mente humana. Vamos falar a mente humana, o seu mistério e também ligando um pouco a questão da educação. Adriano, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Em off, eu já te contei, a gente já riu aqui um bocado, como que eu encontrei você novamente. Sim, por indicação de uma pessoa que me pediu autorização no Facebook. A mente humana é uma máquina que é talvez um dos maiores mistérios que o ser humano não consegue desvendar. Pode falar do pulmão, do coração, do rim, do intestino, do fígado, do baço, etc. Mas a mente é um grande mistério. Sim. Como que você mergulhou nesse universo para poder entender a mente humana? Bom, na verdade, a minha formação básica é em tecnologia. É bem discrepante. São dois polos. Só que quem é de tecnologia sabe que muito da tecnologia, muito dos processadores e tudo, é baseado na mente humana, no cérebro. Então, o mecanismo não é tão diferente assim. E aí já é uma ligação que se tem, né? E a partir desse instante você começa a ter contato com a educação, com as dificuldades de aprendizagem dos alunos, você vê pessoas tendo problemas ou até características muito peculiares, e aí você começa a querer entender aquilo, porquê daquilo, e aí você se embrenha e é um mundo fascinante, né? É fascinante você estudar sobre isso. A mente humana com a tecnologia, beirando um pouco com a filosofia, podemos dizer que, às vezes, pode beliscar em termos de religiosidade, a pessoa ser um pouco ou totalmente ateu? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque você estuda um mecanismo biológico, que é, vamos dizer assim, a ferramenta utilizada para determinadas atitudes, para determinados pensamentos e aprendizagem, mas não o que está por trás disso. Né? Aí é uma grande interrogação para a ciência também. E aí a gente não pode nem dizer que não possa ter algo espiritual ou algo maior aí, ou não. Então é algo que a gente simplesmente não tem como discutir sobre a ótica da ciência, certo? Mas podem realmente se tocar ou não, podem ser coisas indiferentes, mas não necessariamente a pessoa precisa ser ateu. Como entender um bloqueio da mente com relação a um determinado aprendizado? Eu não tô querendo mergulhar no campo da psicologia. Sim. Na verdade, a aprendizagem ela envolve muitos fatores, né? E assim, um ponto que às vezes, para alguns pedagogos e até diverge um pouquinho, é o próprio conceito do que é aprendizagem. Para a neurociência, a aprendizagem é uma associação entre a compreensão do que se aprende e a retenção do que se aprende, que é a própria memória. A gente não dissocia. Não adianta eu compreender um tema, compreender uma habilidade, como se faz alguma coisa, se daqui a uma semana eu não sou capaz de fazer. Eu não guardei aquela informação. Então a memória não tem como ser dissociada disso, né? E aí os bloqueios entram principalmente nesse mecanismo de memória, é o que costuma ser mais corriqueiro. Procede uma informação que eu li há mais de 20 anos de que é importante, após um estudo, fazer uma leitura, uma pequena revisão antes de dormir, porque no decorrer do sono, o cérebro está processando todas aquelas informações? Sim. Na verdade, não é que é importante ou que ajuda, é que eu costumo afirmar isso, ninguém aprende de fato acordado, né? Partindo desse conceito de que o aprendizado é uma associação do entendimento e da retenção da memória,
a gente entra no conceito de que a memória, de fato, ela é consolidada, que a gente diz, ela é fixada durante o sono e não acordado. Então, quando a gente está acordado e aprende alguma coisa, a gente retém esses assuntos em memórias, mas são memórias de curto prazo, que vão passar horas e ela vai se apagar, invariavelmente. É como se fosse um bloco de rascunho, fazendo uma analogia. Ele faz as anotações durante o dia, quando chega à noite ele passa o bloco de rascunho a limpo. O que ele não passar a limpo, ele vai jogar fora amanhã o papelzinho de rascunho, entendeu? Então, uma pessoa que estuda, seja na universidade, concurso, etc., entra em desespero, porque o que é compreendido naquele estudo durante o dia, às vezes 10%, 5% é que ficou assimilado. Sim, geralmente é o que acontece, porque as pessoas elas não respeitam determinadas necessidades que se tem para o sono, né, e acabam dormindo aparentemente bem, mas não processando essas informações como deveria. E aí ela realmente perde muito conteúdo. E no dia seguinte a tendência dela assimilar é pior ainda, porque já está se apagando, né? O Adriano, o que a gente pode entender sobre as sinapses? Bom, as sinapses são conexões nervosas, né? Porque nós temos células nervosas, todo mundo já ouviu falar nos neurônios, né? Que tem até a brincadeira, 2 neurônios. O tic-teco. O tic-teco. Mas na verdade nós temos milhões, bilhões deles e eles se conectam entre si, né? E essa conexão é justamente a sinapse. Só que eles se conectam sem se tocar, né? É uma conexão que há uma fenda entre eles essa fenda é chamada fenda sináptica, que é o ponto de conexão entre os dois neurônios. E a transmissão nervosa, todos os estímulos, todos os pensamentos dependem dessas conexões para transitar no nosso cérebro. A sinapse, ela invariavelmente é importante nessa questão da mente humana? Ou ela é apenas um fator preponderante, não chega a ser tão carro-chefe assim? Claro, porque ela é a estrutura do nosso cérebro. Se a gente não tivesse essas conexões neuronais, a gente não teria absolutamente nada em termos de pensamento, de movimento, de equilíbrio, de digestão, de batimento cardíaco, nada disso aconteceria. Então elas são como se fosse o fio que leva energia até uma lâmpada. É como se fosse isso, o nosso pensamento, tudo que a gente faz na vida depende delas, né? Ô Adriano, seguindo, e até um parênteses aqui para complementar, porque há aquela ilusão de que quanto mais conexões, quanto mais sinapses, mais inteligente ou mais eficaz é a pessoa. Na verdade, não, né? A quantidade não é determinante. O determinante é você ter as conexões certas. Não adianta você ter muitas, você tem que ter as certas, as bem feitas, entendeu? As conexões como devem ser. A meditação, ela também pode ajudar no desenvolvimento da mente do homem? Sem dúvida, sem dúvida. Isso já não há dúvidas. Tanto que a neurociência costuma, principalmente nas ramificações dela aplicadas à educação, costuma recomendar meditação antes da aula, antes das atividades escolares, que se adote como regularidade até nas instituições de ensino. Inclusive, na Universidade Federal Fluminense, que é onde eu trabalho, existem disciplinas onde isso é feito, né? O aluno, antes de atividades acadêmicas, ele passa por 15 minutinhos, onde ele é feito alguma atividade de respiração, meditação, e realmente a melhora do desempenho é alta. Uma vez, também foi num livro na minha época, que eu estava começando a prestar vestibular, eu li num livro que escutar música barroca ajuda muito nas ondas cerebrais para quem está estudando. E eu comecei a escutar música barroca para poder para fazer todo o meu estudo para o vestibular. Você concorda com essa afirmação que a música barroca, a música clássica, compreende bem esse caminho? Sim. Meio que associando, ajudando no crescimento? Na verdade, a gente fala melodia,
né? Alguma música de fundo música, melódico. Exatamente. Porque assim, nós temos nada contra os estilos ou contra quem gosta, mas temos músicas que são de fundo rítmico, né? Aquelas batidas e tudo. Isso não é um estímulo... Mas a música erudita é mais de fundo melódico. É de fundo melódico, são melodias. E que não possuam letra em nenhuma espécie. Porque a gente tem áreas no cérebro que cuidam do tratamento da linguagem, a decodificação, codificação de linguagem. E por mais que a gente esteja focado num aprendizado, se eu ouço uma música que contém uma letra, por mais que não seja consciente, o meu cérebro ele se divide para decodificar a linguagem da música e a linguagem do que eu estou estudando. Então, agora, músicas que sejam instrumentais e melódicas, elas funcionam como uma barreira para outros estímulos sonoros que poderiam desviar meu foco, não sejam processados. E aí me dá mais foco no que eu estou estudando. Implica na concentração também? Então, é o que eu acabei de falar. Ele dá um foco maior e, consequentemente, a pessoa se concentra e consegue decodificar melhor o que ela está estudando. Mergulha, mas em águas profundas. Isso. Consegue tirar mais proveito do que ela está lendo ou do que ela está estudando. Muito bem, a entrevista está recebendo o Adriano Freitas. Nós vamos para um rápido intervalo. Neuroaprendizagem, Adriano Freitas. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já para conhecermos mais ainda este universo misterioso que é a mente humana. Voltamos já.